Aí, iniciado por você, informe a todos que eles estão sendo incluídos. Vocês estão todos sendo incluídos na gravação. Ixi. Essa já entra na perspectiva de back-end ou de front-end? Tudo que a gente viu até agora é back-end, tá? Back-end. Front vocês só vão ver depois da aula. Vocês vão agora estudar banco de dados e aí na próxima aula vocês vão ver sobre front. Mas tudo que é back-end ainda. A orientação ao objeto tem a perspectiva para orientar o objeto no front-end, quando você faz a. Então, são dois conceitos diferentes de objeto. No front, tem linguagens que têm as duas, os dois lados, né? Tanto front quanto back, tem linguagens orientadas a objetos. Você pode fazer orientação a objetos, né? É um jeito de programar, né? É um jeito de dividir suas informações lá dentro, né? Até então a gente dividiu tudo como variáveis, listas, dicionários, né? Soltos. Agora a gente consegue atrelar eles a objetos, e aí é um outro conceito que a gente representa o mundo real. Vou explicar tudo aqui rapidinho. Deixa eu começar aqui a apresentação. Beleza. Slides. Boa. Então vamos lá. Ó, então até então, como que a gente estava falando aqui? A gente estava fazendo programação estruturada, ou seja, todas as informações que a gente precisava, a gente colocava dentro de uma variável, né? Seja uma string, seja um int, um decimal, um float, que seja, lista, dicionário, né? E aí vocês viram, né, que nos códigos que a gente fez, elas ficavam soltas lá. Então a gente criava umas variáveis lá em cima, no meio do código também a gente podia criar variável, mas elas estavam lá soltas. Tanto que, quando a gente teve que criar uma lista de funcionários, a gente tinha que fazer um dicionário de listas, certo? Que foi o que a gente fez na última aula. A gente fez um dicionário que tinha o ID do cara e ele tinha uma lista ali com três informações, certo? Primeira era o nome dele, segunda era o salário que ele ganhava e o terceiro as horas que ele trabalhava, né? Pra gente poder fazer todo aquele cálculo, beleza? Só que isso foi fácil porque, assim, funciona, né? Se a gente quiser criar 100 funcionários ali, funciona, né? Mas pensa quando você vai ter que criar objetos mais complexos. Ah, eu quero criar um banco de dados do governo, sei lá. Eu vou precisar de. Eu não vou só ter um dicionário com ID e três informações. Eu vou ter que ter ali 10 informações, 20 informações. Eu vou ter que usar, que nem a gente. Era fácil a gente saber ali nos console.writeline qual que a gente queria chamar, qual informação que a gente queria chamar. Ah, eu sei que o nome do cara está na posição zero da lista. Eu sei que o salário dele está na posição um, né? Mas e se eu tenho, de fato, 20 informações, né? Para o programador fica difícil organizar informações e tratamento de dados em listas, em dicionários, em informações soltas, né? E é igual que ele fala aqui no slide, né? Em sistemas reais, dicionários de strings é difícil lembrar as chaves, é difícil lembrar a posição das listas, né? O código ele fica espalhado e é difícil expandir o sistema, né? Quero alterar um dado ali, eu vou ter que criar, eu quero colocar mais um um parâmetro ali. Eu vou ter que criar um dicionário novo, eu vou ter que criar mais uma posição na lista, vou ter que alterar o meu console writeline, né? Eu vou depois fazer em código que vai ficar muito mais claro para vocês. Mas basicamente, isso que a gente fez até agora é linguagem e lógica estruturada, programação estruturada, tá? É diferente de PO. PO é programação orientada a objetos. A orientação a objetos é quando a gente agrupa dados e comportamentos como se a gente simulasse o mundo real. Então, pensa assim, eu tenho ali, eu quero criar um banco de dados de carro, por exemplo. Eu posso criar o int número de rodas, não, né? Todo carro tem quatro números de rodas, mas string marca, string modelo,
Eu posso criar uma lista, então a minha lista, eu vou criar um banco de dados. Eu crio uma lista de modelos, eu crio uma lista de marcas. Aí a lista da posição zero, né, ali de modelos, sei lá, o Fiesta. E aí a lista de marcas na posição zero tem que ter um Ford, não pode ser um Fiat, não pode ser um Honda, entendeu? Então, assim, isso vai acabar ficando difícil de você entender ali no código e é fácil se perder, é propenso a erros, né? Que a gente viu no slide passado. Na programação objetos, a gente programa, a gente cria o nosso código estruturado como se fosse uma maquete. Então, eu vou falar assim: olha, eu vou criar uma classe. Uma classe é uma estrutura, né? Então, eu vou criar uma classe chamada carro, certo? Essa classe, ela tem certas propriedades. Então, o meu carro, o que que ele vai ter? Ah, ele vai ter marca, ele vai ter modelo, ele vai ter ano de fabricação, ele vai ter, sei lá, se é blindado ou não, se tem seguro ou não, qual que é a pólice, entendeu? Eu posso colocar quais propriedades eu quiser. E elas vão ser variáveis, vai ser string, vai ser booleano, é blindado ou não, pode ser um booleano, né? Modelo, marca, tudo string, né? Ano de fabricação é um int, certo? Então, assim, eu vou criar variáveis, só que elas vão estar acopladas dentro dessa classe. Toda vez que eu quiser criar um carro novo, eu vou invocar essa classe. Eu vou falar, olha, eu vou criar. Lembra quando a gente criava lista? Quando a gente criou o dicionário? Que a gente dava aquela palavra new? O new é um novo, certo? É quando a gente quer criar uma nova estrutura. O C Sharp, ele é uma linguagem de programação que ela é totalmente estruturada em objetos, tá bom? Os tipos primitivos que a gente vê, eles são objetos, eles são derivados da classe objeto, né? Então, quando eu criava uma lista, eu tinha que dar new list, eu tinha que falar para o meu computador separar um espaço na memória para criar uma estrutura de lista. E a gente viu que aquela lista tinha métodos, certo? Tinha funções. Quando eu dava nome da minha lista, ponto add, ele já era uma função que entendia que qualquer coisa que eu colocasse ali entre parênteses é um novo item que eu ia estar adicionando na minha lista. Quando eu dava lista.count, é uma propriedade do objeto lista que já tem a contagem. Ali por trás dos panos ele já calcula, ele faz um for ali para calcular quantos itens ele tem dentro da lista. É um objeto, tá? E quando a gente cria uma classe nova, a gente está criando uma nova maquete, a gente está criando um novo objeto. Falando, olha, isso aqui que eu estou definindo tem certas propriedades e certos métodos. Ou seja, esse objeto ele tem certas características e certas ações. Do mesmo modo que alguma coisa do mundo real tenha. Se eu quero uma base de dados se eu quero criar um programa que lide com pessoas, eu posso criar uma classe pessoa. Como propriedades, eu vou ter nome, CPF, altura, peso, sei lá, dependendo do que eu quero. Se eu quero um programa médico, eu vou ter essas informações. Se eu quero um programa financeiro, eu vou ter outras informações, entendeu? Que são as características. E ações. Eu vou ter um carro, supondo, né? Eu vou ter um método que correr, trocar peça, parar. De uma pessoa, eu vou poder fazer, calcular o IMC dela, né? Que nem a gente fez. São métodos, são funções, que a gente já viu que são funções, né? Só que eles vão estar acoplados de novo a essa classe. Eu posso invocá-los da mesma forma que eu invoquei o meu lista.add. Eu posso invocar o pessoas.calcular_IMC. Eu não preciso passar mais nada para esse método. Ele vai estar programado dentro da classe pessoas e ele vai usar as características que aquele objeto específico tem, tá? Então, tenta entender esse conceito aqui. Objetos, eles são essas coisas do mundo real. Pode ser um usuário, pode ser um carro, uma conta bancária, um boleto, qualquer coisa, né? A gente vai criar essa maquete. Ela vai ter características, né? Atributos a esse objeto, e ele vai poder realizar ações. Qual que é a vantagem de tudo isso? Eu consigo segregar isso de forma muito mais fácil, né? Se eu quero criar o objeto pessoa, desculpa, se eu quero criar a classe pessoa, né? Logo, todo objeto que eu criar, seja a minha variável pessoa um, pessoa 2, pessoa 3, cada uma vai ter as suas características. E a programação ela vai entender que se eu crio uma pessoa um e determino que o CPF daquela pessoa um é tanto, ele não vai confundir com o pessoa 2 que vai ter outro CPF, vai ter outro nome, entendeu? O que antes a gente tinha que colocar em listas, em dicionários e acompanhar por índice, na programação orientada a objetos a gente não precisa.
Vocês vão ver que é uma maneira muito mais fácil para mim, eu acho, né? É muito mais intuitiva de programar do que se a gente só soltar as coisas lá no código, tá? E aí vamos fazer um conceito importante aqui, né? Classe versus objeto. Como eu falei, a classe, ela é o molde, né? Como se fosse, olha, eu vou definir aqui uma pessoa, minha classe pessoa, tem uma propriedade nome, tem a propriedade CPF. Eu vou definir aqui minha classe carro, tem a propriedade marca, modelo, ano de fabricação, né? E o objeto, ele é a instância, né? Ele é como se fosse ele é a materialização daquela classe, né? Eu sei que a classe pessoa tem esses atributos, mas eu dei esses atributos ainda para essa classe? Não dei. Eu vou dar quando eu criar um novo objeto a partir dessa classe. Então pensa a classe como se fosse a abstração, minha classe pessoa. Agora, eu vou criar lá dentro do meu código uma variável, eu vou falar assim, pessoa um, né, é igual a new pessoa, né, que é a minha classe, por exemplo. E aí sim que eu vou estar criando o espaço da memória para que aquela classe se materialize. Então aí sim que eu vou. Isso é um objeto. Então aí sim que eu vou dar os atributos. Nome, pessoa 1 ponto nome é igual a Gustavo. Pessoa 1 ponto CPF é igual a tanto, entendeu? E ele vai juntar essas informações. Toda vez que eu quiser consultar os dados da pessoa 1, ele vai ter lá nome, CPF, conta bancária, altura, sei lá, qualquer informação que eu quiser colocar naquela classe, entendeu? Desculpa. Mas pensa assim, classe é o molde, né? E o objeto é quando eu instancio essa classe. Então, que nem a gente viu, eu tenho ali no C Sharp a classe lista, list, ou a classe dictionary, que é o dicionário, certo? Ele é uma classe. Então, ele tem as propriedades, ele tem os métodos, dicionário.add, lista.count, certo? Só que eu criei uma lista ainda? Não criei. Só vou criar a lista, só vou instanciar essa classe, ou seja, criar um objeto, quando eu der lista tanto, lista um é igual a new list. Eu estou criando um objeto. Aí meu lista um é o objeto. A minha lista é a classe. Tá certo? Deu para entender esse conceito? Vamos fazer um códigozinho aqui no C Sharp para entender melhor. Deixa eu abrir meu Visual Studio. Só que dessa vez eu vou querer criar um novo projeto aqui. Criar novo projeto. Meu modelo vai ser de console mesmo. Console application. Próximo. Eu vou dar aqui como introdução. Ó. Net 10, .NET 10, beleza. Bom, então vamos lá. Uma coisa importante. Percebem que a gente está. Todo arquivo que termina em .cs é uma classe, tá bom? É de .class, né? Ele só abrevia aqui. Mas é uma classe. Program é a classe principal do nosso programa, certo? Da nossa aplicação. Se eu ver aqui do lado em gerenciador de soluções, eu consigo ver a estrutura real da minha solução, né? Tem a solução. Dentro de uma solução, nós podemos ter N projetos aqui dentro, que é esse quadradinho verde. E dentro de um projeto, a gente pode ter N classes, tá bom? Então vamos lá. A gente sempre trabalhou em cima da program, que a gente pode programar aqui direto, tá bom? Agora vamos vir aqui no nosso projeto, botão direito, vamos em adicionar. Adicionar classe. Vamos criar aqui uma classe, certo? Vocês vão ver que aqui tem uma lista de vários itens aqui do C Sharp. Vocês vão estudar isso melhor lá em programação back-end, com o Emílio, tá? Vocês vão entender o que que é uma interface, vocês vão entender o que é um bitmap. A gente tem muita coisa aqui que a gente não usa no dia a dia, depende muito do que você quer criar, tá? Ó, tem até modelo de machine learning, esquema XML, mas vamos focar aqui, ó, na classe. E aqui embaixo eu posso dar o nome dela. Eu vou dar o nome da minha classe de pessoa. Tá? Ó, percebe?
que ele fala que dentro do meu projeto, o meu namespace, né, introdução ao PO, percebe que é o mesmo nome aqui do projeto, tá bom? Isso aqui vocês vão ver depois, tá? O namespace, ele é uma maneira de fazer as classes se conversarem, né? Porque a gente vai falar de atributos, a gente vai falar... todos os atributos são variáveis que a gente coloca dentro de uma classe. Então, se eu tenho minha string CPF aqui, dentro de uma classe, se eu for criar uma outra classe, né, e eu querer usar a classe pessoa como um alvo para eu poder acessar os dados dela, né, elas precisam estar dentro de um mesmo namespace para ter a visibilidade. Mas isso a gente vai entrar mais a fundo nas próximas aulas, né? Mas vamos lá. Eu criei uma classe pessoa aqui, né? O internal, vocês não precisam saber agora, tá? A gente pode tirar isso aqui, inclusive. O internal ele é um modificador de acesso, e também entra nessa questão de namespace, o que uma classe pode acessar de outra, entendeu? Mas beleza, não vamos entrar nessa pira agora. Deixa eu deixar aqui como internal mesmo. Qual que é a importância aqui, ó? Tá vendo que eu estou criando uma classe, class pessoa, certo? O que que eu quero fazer? Vamos supor que eu quero fazer um banco de dados de pessoas só com nome e CPF aqui no meu programa. Tá bom, eu vou dar dois atributos para ela, certo? Então, minha classe pessoa, uma pessoa, estou definindo aqui no meu código que uma pessoa só vai ter, por enquanto, nome e CPF. Então, a gente pode criar aqui dentro string nome e string CPF. Beleza? Isso é a minha classe. Criei ela. Agora, vamos supor que eu quero manipular essa classe, eu quero criar objetos, né? Eu quero instanciar essa classe em outro lugar. Vamos vir aqui na nossa program, percebe que agora a nossa classe pessoa está aqui, certo? Tem a pessoa e tem a program. Então vamos vir aqui na nossa Ô, program. João, Diga, eu posso criar a classe digitando ou eu preciso fazer esse atalho? você pode esse atalho que a gente fez aqui? Isso. Digitando onde, você disse? Digitando pelo código mesmo, assim. Ah, você pode vir aqui em adicionar novo item. Você pode dar o nome aqui de, vamos supor, classe cachorro. Eu acho que ele vai criar vazio. Ó, ele já cria a classe, né? Se ele criasse vazio, Não, era só você sair digitando aqui. não, mas é isso que tava perguntando, né? Se eu consigo digitar tudo esse negócio que aparece aí, ou preciso Consegue. fazer o atalho. Não, consegue. Só que uma coisa importante, tá? Você vai precisar criar uma. No C Sharp, a gente cria uma classe por arquivo, tá bom? Tem outras. Eu acho que você também consegue criar aqui, por exemplo, criar um arquivo com várias classes aqui dentro. Tanto que você pode criar uma classe dentro de outra classe, entendeu? É, então você pode sair digitando classe e tudo mais, mas a gente geralmente cria, né, por boa prática, uma classe por arquivo. E aí toda vez que você for criar, ele já vai colocar tudo aqui para você, tá bom? Ele só coloca esses using porque eles são padrões, né? Qualquer classe que você for utilizar, qualquer método que você utilizar, ele vai usar o system, né? Que é aquele conjunto de ferramentas do .NET. Aqui ele colocou collections, né? Que é lista, dicionário. Acho que só para caso a gente use. E aqui ele colocou text para manipulação de texto. Mas tá vendo que tá em cinza? Aqui ele não tá branco, que nem uma introdução PO, né? Significa que a gente não está utilizando, isso aqui é desnecessário, tá bom? A única coisa que você geralmente precisa fazer é dar o namespace, porque isso é importante. Se você não der, ele vai implicitar informações de namespace. Talvez você não consiga acessar informações de uma classe para outra, dependendo do seu projeto. E dá aqui o seu internal class. Pode ser interno, pode ser private, pode ser public. Isso depois vocês vão ver com o Emílio, tá bom? Mas sim, dá sim pra você sair digitando. Beleza? Deixa eu apagar ela aqui. Ok. Então vamos lá, eu criei minha classe pessoa, certo? Do mesmo jeito que a gente instanciou naquele outro programa as nossas listas, dicionário, a gente faz a mesma coisa.
como faz para instanciar uma lista? A gente fala, eu quero uma lista do tipo de inteiro, por exemplo, né? Percebe que isso aqui é a classe, ou seja, é o tipo da minha variável. Assim como eu dou aqui também que int altura, né? Ou double altura, né? Melhor. Você sempre vai definir o tipo e depois dar um nome arbitrário, certo? Então vamos lá. Minha lista de inteiros, chamada lista 1, vai ser uma nova lista de inteiros. Beleza. Isso aqui é uma instanciação, um instanciamento, né? Isso aqui é você criar um objeto, criação de um objeto. Lista é sua classe, e quando você dá um new, você está criando um objeto chamado lista 1. É um espaço concreto na memória que vai receber informações concretas. A lista, ela é só uma maquete, né? Falando, olha, uma lista tem a estrutura de dados de tal forma, ela tem tantos métodos, né? Beleza? E como que a gente faz para instanciar nossa classe? Da mesma forma. A gente vai dar o tipo. Percebe que quando a gente cria uma classe, ele já aparece aqui, ó. Ele sabe que ela vira um tipo. Minha pessoa 1, por exemplo, é uma nova pessoa. E aqui a gente coloca, abre e fecha parênteses para chamar o construtor, né? A gente vai falar de construtor aqui ainda hoje. E pronto, está criada. Eu instanciei, ou seja, eu criei um objeto a partir dessa classe. Então ele sabe que, do mesmo jeito que ele sabia que lista tem a propriedade de contagem dos itens da lista, é, ele tem a propriedade de ordenação da lista, ele tem ali um monte de métodos, ele sabe que pessoa também tem as características e métodos inerentes dessa classe, certo? E agora, meu pessoa 1, meu objeto, ele vai poder receber essas características, ele vai poder ter esses métodos, essas características preenchidas, ele vai poder chamar os métodos, tá bom? Então vamos lá. Eu posso falar aqui no meu código que pessoa 1, ponto, CPF. Por que ele não está aparecendo aqui? Porque eu não deixei público. Ó, isso é uma coisa que eu ia contar para vocês, ó. Tá vendo que, como eu não deixei público, público é uma camada de acesso a partir de outra classe, ou seja, da program, você pode acessar características, né? Pode acessar atributos de uma outra classe, no caso, pessoa. Percebe que quando não estava público, ele nem apareceu aqui para eu preencher, certo? Agora que eu deixei público, tá aqui, ó, CPF e nome. Essas outras métodos aqui, eles são inerentes da classe objeto. Por isso que eles aparecem aqui. Mas CPF e nome são atributos que eu mesmo criei, certo? Então eu posso falar que pessoa1.cpf é igual a tá, 701. Não é meu CPF, tá? Ponto e vírgula. E eu posso falar que pessoa1.nome é igual a João das Corves. Por exemplo. Tá bom? Então, agora o que que eu tenho? Eu tenho um objeto com duas informações preenchidas. Percebe que ele reflete o que a gente definiu aqui na nossa classe, tá bom? E aí, por exemplo, eu quero criar uma outra pessoa aqui. Eu posso instanciar a pessoa 2. Pessoa 2 é uma nova pessoa. Eu posso falar que pessoa 2.cpf é esse aqui. Eu posso falar que pessoa 2.nome é igual a fulano de tal. Sei lá. Certo? Percebe que desse jeito ficou muito mais fácil a gente segregar atributos de certas classes, certo? Antes, lembra que a gente criou o nosso banco de dados lá de funcionários, certo? Antes a gente tinha que criar o funcionário 1 e definir que na lista lá, na posição 0 e o nome dele, na posição 1 e o salário, e na posição 2 e as horas, certo? Aqui eu não tenho mais isso. Aqui eu posso criar um objeto e começar a preencher as informações. Toda vez que eu quiser listar tudo isso aqui, supondo que eu queira criar uma lista. Ó, deixa eu admitir o i aqui. Supondo que eu quero criar uma lista disso aqui, eu posso.
Só que dessa vez eu não preciso mais criar uma lista de int, de strings aqui, né? Eu posso simplesmente, agora que eu tenho uma classe, eu tenho um tipo para ser usado aqui. Eu posso vir aqui e criar uma lista de pessoas, chamada lista de pessoas. É igual a new list, só que agora o tipo que vai aqui dentro não é um int, não é uma string, é uma pessoa, beleza? Ela vira um tipo. Eu consigo utilizar essa estrutura de dados agora para qualquer coisa, certo? E eu posso vir aqui em lista de pessoas. Lembra que se a gente tinha uma lista de inteiros, o método add esperava um inteiro. Se eu tinha uma lista de string, o método add esperava uma string. Agora que eu tenho uma lista de pessoas, o que ele espera aqui dentro do add é uma pessoa, tá vendo? Então eu posso adicionar a pessoa 1 nessa lista. Eu posso vir aqui em lista de pessoas, ponto add pessoa 2. Entendeu? Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um for each. For each, ou seja, para cada pessoa. For each para cada pessoa dentro da minha lista de pessoas. O que que eu vou fazer? Vou dar um console write line. Eu preciso, é, eu preciso agora chamar posições, índices. Eu preciso acessar dicionários? Não preciso, só preciso acessar o objeto, certo? Pelo ponto, do jeito que a gente viu aqui. Eu vou falar aqui, dando uma interpolação aqui. Nome. E aí eu vou chamar uma variável. Que variável é essa? Lembra que eu estou dentro de uma lista de pessoa, tem um objeto pessoa aqui, certo? Antes eu tinha, sei lá, uma lista, então eu tinha que acessar o índice da lista. Só que agora eu tenho um objeto de pessoa e eu posso acessar o nome dela. Nome, dois pontos é tal. E aí eu dou um tab aqui, né? Barra T. CPF é igual a tal. Aí eu chamo também pessoa, ponto CPF. Certo? O que que esse cara vai fazer? Vai me dar os atributos das pessoas que eu criei aqui em cima. Vamos rodar esse código linha a linha, só para ver o que que ele faz. Assim eu consigo mostrar para vocês também a estrutura por trás, né? Passando o mouse lá. Ó, então vamos lá. Eu criei aqui uma lista. Ah, essa lista aqui era de exemplo, né? Beleza, eu nem vou usar ela. Deixa eu apagar aqui. Ó, percebe que aqui ele cria um objeto pessoa 1 a partir da classe pessoa, certo? Se eu passar o mouse aqui, tá vendo que CPF ela tem duas propriedades, certo? CPF está como nulo e nome está como nulo. Mas esse espaço na memória aqui existe. Se chama pessoa 1, tá bom? Agora sim, eu vou pegar a pessoa 1.cpf e vou atribuir um valor a essa variável. Percebe que ele fica atrelado ao objeto. Se eu passar o mouse aqui em pessoa 1, tá aqui, ó, CPF. O que antes estava solto em alguma lista, algum dicionário, não tá não. Tá aqui, ó, pessoa 1. E eu sei que o CPF dela é tal e eu sei que o nome dela aqui vai ser tal, certo? Tá aqui. Nada vai mudar aqui no código. Diferente da lista do dicionário, se eu fizesse uma reordenação naquela lista, se eu trocasse sem querer o índice, eu poderia misturar ali dados. Aqui não, aqui eu estou falando, olha, pessoa 1 vai ter esse nome e esse CPF. A menos que eu chame essa linha aqui de novo, passando um novo valor para ela, aí sim eu vou alterar. Mas senão não tem como confundir, beleza? Aí eu vou criar aqui um João, novo espaço na memória. Diga, Gustavo. foi esse erro aí que deu o estagiário deu na Receita Federal lá, que eles atualizaram a forma de baixar o sistema lá de informação, embolaram as informações todas. Então, o cara tava fazendo lista e dicionário. Ele precisava estar nessa aula aqui. Eu sei lá, eu nem vi essa notícia. O que aconteceu? Da Receita? Então, cara, parece que eles usam agora puxam os dados do sistema do governo, né?
E aí, quando eles fizeram a migração lá, as informações, quando batiam, eles batiam fora da posição. Por exemplo, o meu caso lá, minha, o valor que eu recebi durante o ano Hum. era X. Quando estava lá no sistema, estava quase o dobro do valor, como se eu tivesse recebido quase o dobro do valor durante o ano. Isso Ah, aí entendi. interfere, né? Aí um monte de gente entrou na lista, na fina, né? Da Receita, mas Ah, era erro do sistema da Receita Federal, na aquisição de dados lá, que quando puxava, ela não estruturava dentro da posição correta lá. nossa, mas que ano que aconteceu isso? Foi esse ano, para uma galera aí tava dando BO. Aí Caraca, eu não parece que vi eles isso. o meu bateu agora depois, antes da primeira leva de restituição do primeiro lote, eles Uhum. acertaram lá. Mas aí não tinha nem o que fazer, né? Era erro do próprio sistema lá, da própria página da forma de aquisição de dados que deu BO. Total. Cara, é que vocês ainda vão ver muito da programação de banco de dados. O Eric vai dar uma puta de uma aula pra vocês. Se você não faz, ainda mais. E depois ainda vocês vão ver a estratégia de migração de empresas para software novo, para novos modelos, né? Se você não chaveia as coisas certo, se você não testa antes, né? Ah, vamos migrar para um novo sistema, vamos migrar para um novo modelo aqui. Tem gente que. E não é difícil, tá? Não é raro. O pessoal que migra, pega o desenvolvedor, fala que ele tem sei lá quantas horas para fazer aquilo, e eles têm um prazo que alguém prometeu para alguém, que prometeu para o CEO, entendeu? No final é um monte de promessa em cima de promessa, e aí os caras não têm tempo de fazer o negócio certo, né? E aí vai migrando, pronto, tá pronto, testei um nome, testei outro, vai passar. E aí vai querer fazer uma migração de uma base de milhões de registros. Vai dar merda, né? E aí vocês vão também começar, depois que vocês trabalharem com tecnologia, vocês vão ver que tem de monte isso aí. E que se você não testa as coisas antes, dá erro mesmo. E não é por burrice, né? É porque tem que testar antes, tem que fazer testes bons, né? Hoje em dia tem muito teste que é automatizado, assim, você faz código, você faz essas classes, esses métodos, e tem bibliotecas aqui que elas jogam dados aleatórios e fazem um teste para ver se não vai ter não vai explodir nenhuma exceção, não vai dar nenhum erro, não vai misturar nada, né? Que é o que a gente chama de engenharia do caos, né? Que você, de fato, pega a aplicação e manipula ela de qualquer jeito. E aí vê se não dá nada errado, entendeu? O pessoal não faz isso. Aí vai fazer essas migrações dessa merda aí, ainda mais com Receita Federal, com dinheiro, com aplicativo de governo. É brincar com fogo. Mas acontece. Então vamos lá. Ó, criei pessoa um, beleza? Criei o cara aqui. E aí eu percebe que aqui eu aloquei um espaço de memória. Aqui eu aloquei outro espaço de memória, como se eu criasse duas variáveis diferentes aqui mesmo, tá bom? Então aqui, ó, pessoa 2 já preencheu aqui o CPF e preencheu aqui o nome, tá certo? Quando eu vou criar uma lista de pessoas aqui agora, que eu tô usando ela como tipo, beleza? E eu vou adicionar a pessoa um e a pessoa 2 nessa lista. Percebe que elas vão estar aqui, ó. Na posição zero tem uma pessoa um. Na posição 2, na posição um tem a pessoa 2 aqui, beleza? Percebe que a variável, né, o nome da variável pessoa um, pessoa 2 some. Tá vendo? Na minha lista, eu só tenho aqui posição zero e posição um com os dados que eu tenho aqui dentro. Por quê? Porque pessoa um e pessoa 2 é só um ponteiro. Eu só tô falando, olha, aloque um espaço de memória e eu preciso de um nome, né? Preciso dar um nome para ele para poder justamente preencher informações, manipular essas variáveis. Mas quando eu adiciono ele à lista, essa é a vantagem também de objetos, né? Isso aqui se perde, né? Eu não preciso saber o nome, não preciso saber o item, eu só preciso saber o que tem dentro dele, né? Ele sabe que aqui dentro vai ser uma pessoa que tem aqui dentro, ou seja, ela vai ter as características de uma pessoa, do objeto pessoa que eu criei. Vai estar aqui, ó, CPF nome. Na posição zero, CPF nome na posição um, entendeu? Então por isso que eu não coloco aqui pessoa um como Gustavo, pessoa 2 como João, entendeu? Porque
é bom eu ter essas informações aqui dentro da propriedade. É bom eu ter uma informação nome. Porque quando eu quiser pesquisar, por exemplo, se eu quisesse pesquisar aqui nessa lista, para ver se existe uma pessoa chamada Gustavo Paes, eu posso fazer isso. Inclusive, a gente pode fazer isso agora em seguida. Vamos ver. Então, tem uma lista de pessoas com dois objetos aqui dentro, dos dois do tipo pessoa, certo? Então, para cada pessoa nessa lista de pessoas, lembra como que o for each funciona. Ele pega objeto por objeto, em ordem crescente aqui dessa lista para analisar. Então, a primeira pessoa que ele vai pegar, tá vendo que essa variável pessoa é do tipo pessoa, tá certo? Da classe pessoa, só que ela tá nula. Ele vai agora puxar o primeiro item aqui para analisar. Então, se eu der um F10 aqui, pessoa agora está preenchida aqui, ó. CPF nome. Ele vai dar um solid right line. Ele tá vendo que aqui ele já tá pegando a propriedade dessa pessoa e tá pegando o CPF. Beleza? Ele vai fazer isso. Se vier aqui no meu console, tá aqui, ó. Nome João das Cores, CPF e tal. Agora ele vai pegar e puxar o próximo item da lista. Percebe que a variável pessoa foi preenchida já com as propriedades da próxima, né? Que estava ali na posição 1. Ele vai dar o console write line, certo? Acabou tudo, acabou meu código. Tá aqui, ó. Nome, CPF, nome, CPF. Percebam que eu não precisei usar dicionário, não precisei usar lista, não precisei usar nada. Eu só fiz a mesma coisa que a gente já sabia, só que de uma maneira diferente, né? A gente vê que dessa forma é mais fácil você acompanhar dados, você linkar eles com certos objetos, né? Ah, eu sei que, supondo que eu quero fazer ali sei lá, um programa bancário. Eu posso criar a classe operação, né? A gente pode depois fazer isso, né? Pegar aquele código que a gente fez e refatorar ali também, aquele código do sistema bancário, né? Uma operação. Ah, ela é operação saque, ou ela é uma operação depósito, né? Aí eu posso criar uma variável lá dentro com saque true, depósito false, entendeu? Eu posso brincar ali com essas classes e objetos dentro de programas que a gente já fez, né? É só uma maneira diferente de refatorar esses caras, né? Aí eu posso atomizar essas operações. Eu posso falar que na minha classe, no meu objeto operação, minha operação ela vai ter o tipo saque, ou o tipo depósito, que vai ser uma string, ou um booleano, que seja, ela vai ter um double valor, né? E aí eu posso refatorar o meu código para que fique mais inteligível, entendeu? Porque é muito mais fácil, né? Percebe que eu sei que a classe pessoa, eu espero que ela vai ter coisas relacionadas a uma pessoa, né? Essa é a grande sacada da orientação a objetos. Você acaba pegando coisas do mundo real, né? E modelando elas aqui na programação. Então, se eu quisesse criar um programa para pets, eu vou criar uma classe cachorro. Ele vai ter nome, ele vai ter raça, ele vai ter idade, vai ter peso, entendeu? Um programa para um veterinário. Eu quero criar um programa médico. Eu vou ter a minha classe paciente, né? E a minha classe paciente vai ter o nome do paciente, vai ter idade, vai ter peso. Aí, supondo que eu queira criar um histórico de passagens, né, dele pelo médico, né, um sistema como se fosse um prontuário, né. Eu posso criar minha classe prontuário, que vai ter descrição, e eu posso atrelar ela dentro a de um paciente, então eles vão estar sempre linkados, né. É por isso que a gente usa programação orientada a objetos, porque é muito mais inteligível, né. Lá no jurídico, por exemplo, a gente é tudo, né? Depois que vocês aprenderem isso aqui, vocês não vão mais programar em linguagem estruturada, né? Vocês vão querer sempre programar com orientação a objetos, porque é muito mais fácil, né? Lá no jurídico a gente tinha aqueles códigos enormes, com sei lá quantas mil linhas, e eu sabia que dentro de um objeto processo eu ia encontrar o número da pasta, eu ia encontrar a propriedade autor, eu ia encontrar a propriedade, sei lá, valor do processo, né, valor da causa. Então eu sei que, peguei um código aqui que eu nunca vi na vida. Eu sei que é uma classe pessoa, eu espero que tenha pelo menos um nome, certo? Isso fica fácil da gente saber depois.
né? Às vezes de pegar um código já que a gente não desenvolveu ele e começar a mexer, né? Ou um código que a gente mexeu faz tempo, né? Isso acontece muito. Eu não sei, metade dos códigos que eu escrevi, sei lá, do ano passado, entendeu? E acontece. Ainda mais para quem pegou Covid, tem uma memória ruim que nem a minha. Mas assim, ajuda a ser mais inteligível. Essa é a grande sacada da programação orientada a objetos. Fica fácil, fica performático também no código, né? Se a gente começar a soltar um monte de variável, criar um monte de variável, tudo bem que é uma coisa que eu falei nas aulas anteriores. A possibilidade de crashar um computador é muito baixa, né? Nossos computadores hoje são muito poderosos, né? Tem muita memória para rodar os programinhas que a gente roda, né? Mas, querendo ou não, a gente criando um monte de variável, um monte de lista, um monte de dicionário, isso é um monte de gasto de memória, né? A programação orientada a objetos, junto com todo o framework aqui da linguagem de programação ajuda a manter as variáveis sob controle, ajuda a manter a memória sob controle, né? É todo um conjunto de ferramentas que faz a programação ser mais performática. E uma delas é a orientação a objetos, que inclusive deixa o código muito mais fácil, muito mais legível para a gente. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Conseguiram pegar pelo menos a criação aqui de uma classe? A criação de um objeto, preenchimento aqui das características, tá tudo certo? Beleza. Vamos lá. Vou voltar aqui para os slides. Isso aqui tá tudo. Ficou tudo desconfigurado aqui. Mas a gente já fez tudo isso, ó. Para criar objeto, a gente usa a palavra-chave new, né? Se a gente, por exemplo, criou aqui uma classe funcionário e a gente quer dar um nome dele de F1, né, para o funcionário 1, a gente sabe que na nossa classe funcionário a gente criou lá a propriedade nome, a propriedade salário, a propriedade horas trabalhadas, tá bom? E ó, percebe que aqui ele até deu um spoiler do que a gente vai fazer. Ele chamou o calcular índice para a classe, para o objeto F1. Então ele chamou, lembra que a gente chama o nosso lista de pessoas.add? A gente chama um método. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, ele está chamando um funcionário, o objeto funcionário, que foi criado em cima da classe, né, o objeto F1, criado em cima da classe funcionário. Ele tem um método ali dentro, calcular índice que isso significa? Tá vendo que ele não está passando nada aqui por parênteses? Quer dizer que ele não precisa passar, porque ele sabe que dentro do F1 ele tem o nome Ana, tem o salário tanto e as horas trabalhadas tanto. O calcular índice, ele meramente vai pegar o que tem na característica salário, o que tem na característica horas trabalhadas, né, nesses dois atributos, e fazer a divisão de um pelo outro, certo? Esse método aqui, a gente consegue ver que ele não tem um retorno void, né? Ele tem um retorno double. Tanto que ele está sendo atribuído esse valor a um double resultado, certo? Fica muito mais fácil também de calcular os índices independentes. Lembra que com aquela. Depois eu vou refrescar aqui o código que a gente fez na aula passada, mas a gente tinha que acessar a lista, tinha que acessar o dicionário primeiro, e aí para cada item do dicionário a gente tinha que pegar os dois itens lá da lista, dividir um pelo outro, juntar numa somatória total, depois dividir pelo count daquele dicionário. Era todo um rolê. Aqui não, aqui a gente pode criar uma função calcular índice que ele já vai chamar para cada funcionário que ele tem, entendeu? Fica muito mais fácil. Beleza? Cara, isso aqui não sei se vale a pena mencionar, tá bom, gente? É sobre memória. É, tem memória stack e tem memória heap, né? O que que é? O F1 que a gente viu, o objeto, isso entra muito no que eu falei ali de conservação, né? Da memória. Quando a gente cria variáveis aqui com valores, a gente está criando na memória heap, tá bom? A memória heap é uma memória de mapa, ou seja, ela tem endereços aqui, como se fossem páginas de um livro, tá bom? Então ele sabe que lá na página zero na página 7F, né, no hexa aqui, esse 0x é para falar que é hexadecimal, tá? Então lá no endereço de memória 7F, eu tenho aqui a Ana Silva com 5.160, uma informação do ladinho da outra, tá? Quando eu crio uma variável e valores, eles vão direto para a memória heap, né? Eles têm um endereço da memória e eles têm uma informação. Quando eu crio
ali um objeto, ele vai para a memória stack. Stack é pilha, tá? É uma pilha de informações, então uma em cima da outra, tá bom? Ele só tem um ponteiro para lá para a informação do 7F. Ou seja, aqui, assim, não vou entrar aqui muito em termos aqui de memória do computador, mas um ponteiro é uma economia na memória. Ele só está falando, olha, a informação que você precisa tá lá. Então, toda vez que eu chamo o meu funcionário F1 aqui, ele só tá me apontando lá pro lugar da memória. Ele não tá criando um novo espaço na memória RAM, ele não tá gastando mais memória da aplicação. Isso é uma outra vantagem aqui de utilizar objetos, tá bom? Eles misturam essa ação de ponteiros na memória stack com os endereços de memória na memória RAM. Beleza? Desafio prático, a refatoração. Nossa missão hoje, blá 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 blá. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele código que a gente fez na aula passada. Eu salvei ele aqui no meu Notepad. Se não tá aqui salvo, ele está no grupo, mas tá aqui, ó. Beleza. Qual que a gente pega, gente? Será que a gente pega esse aqui primeiro? Não é o mesmo, né? Só que esse aqui a gente fez. Esse é de funcionários. Qual que é o do banco? É esse aqui. Ah, não, esse aqui é o do login. Ah, não, esse aqui é o saque e depósito com login. Hum. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui. O menu do nosso cadastro de funcionário mesmo, que acho que vai ficar mais fácil de entender. Vou pegar esse cara. Vou apagar esse códigozinho que a gente fez aqui e vou deixar ele aqui na program, tá bom? Tá dando pra ver nesse tamanho aqui, tá? Entender como sim. Então, beleza. Ó, vamos só dar uma refrescada no que a gente fez. A gente criou aqui uma variável rodando. Lembra que é uma variável de controle, só para a gente manter o while ativo, né? No momento que a gente selecionar essa opção aqui de sair, ele vai trocar essa variável para false e vai quebrar o nosso laço aqui, beleza? A gente criou aqui um dicionário composto por chave é um inteiro, que é o ID da pessoa, lembra? E o valor é uma lista de strings, ou seja, eu sempre vou ter chave, valor, chave, valor, chave, valor. Aí no caso aqui é tipo zero, e aí o meu valor é uma lista. Meu valor é uma lista, listas diferentes, tá bom? Por quê? Porque a gente está criando aqui novos objetos, beleza? E a gente criou esse dicionário chamado funcionários e falamos que vai ser de inteiro e uma lista de strings. Nessa lista de strings, a gente está falando que a primeira posição vai ser o nome dele, a segunda posição vai ser o salário que ele ganha e a terceira posição as horas que ele trabalha, certo? A gente fez aqui o menuzinho, fez o nosso switch, né? Para ler uma alternativa aqui que a gente vai digitar no console. E aí, para cada case, a gente fez uma função, certo? Então, a gente chamava aqui a cadastrar funcionário, alterar funcionário, mostrar os funcionários, calcular o índice geral e vazar do código, beleza? A gente fez aqui algumas tratativas de entrada, certo? A gente fez aqui a captura de algumas exceções que poderiam dar. E aí, em cada função, a gente fez a lógica, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero, primeiro, antes de tudo, quero aplicar a programação, a orientação a objetos que a gente acabou de ver. Então vamos pensar, qual que é o meu principal objeto que eu trabalho aqui? Um funcionário, certo? Então vamos lá. O funcionário, eu acredito que seja o principal aqui. Por quê? A gente vai sempre trabalhar, né? A gente quer sempre cadastrar funcionário, alterar a informação de um funcionário, né? Mostrar a lista de funcionários. Então a gente sabe que funcionário é o nosso objeto principal, né? E a gente sabe que tem um cálculo aqui de índice para a gente fazer.
só que ele vai utilizar ali também as informações do funcionário. Então, por que que a gente não engloba tudo isso numa mesma classe, no mesmo objeto, né? Então, vamos lá. Vamos criar essa classe aqui. A gente vem aqui, botão direito, adicionar classe, e aqui embaixo a gente fala funcionário.cs. Beleza, ele criou aqui minha classe, funcionário. O que que nosso funcionário tinha naquele nosso código? Ele tinha uma string chamada nome, ele tinha uma string que era o salário dele, né? Cara, a gente pode deixar isso aqui como um double já aqui. Double salário. Percebe que para classe a gente usa sempre a gente usa Pascal Case. Pascal Case, não sei se vocês vão lembrar, mas é quando a gente é, quer digitar tudo com letra maiúscula no começo. Pascal Case. Camel Case é só a segunda, tá bom? Então, para classes e para propriedades, a gente sempre usa Pascal Case, que a gente começa com maiúsculo, beleza? A gente vai ter nome, um salário aqui, e a gente também tinha as horas trabalhadas, né? Eu vou colocar aqui como inteiro. Horas mensais, tá? Então, beleza, a gente tem aqui nosso objeto. Percebe que dentro da classe a gente pode criar métodos, não só propriedades. A gente também pode criar métodos. E eles são acessados da mesma forma. Se eu quiser criar um método aqui chamado calcular índice, vamos deixar ele como público, tá? Public double. Por quê? Porque eu quero que ele retorne um double para mim, né? Ele vai retornar um índice. Se eu quero criar um método aqui dentro, ele vai esperar que eu retorne um double, tá? E ele é acessado da mesma forma que a gente acessa as propriedades. Então, se eu crio lá um funcionário chamado funcionário 1 e eu digitar funcionário 1.nome é igual a tanto, funcionário 1.salário é igual a tanto, eu posso chamar também funcionário 1.calcularíndice e adicionar o valor de retorno a uma variável nova, que é o que a gente fez aqui no slide, né? Lembra que ele fez aqui? Cadê? Aqui, ó. Ele pegou, criou uma variável chamada double resultado e atribuiu o valor do calcular índice do funcionário 1, beleza? O que que a gente quer que esse cara faça? Lembra que o nosso índice, ele é nada mais, nada menos do que o meu salário dividido pelas horas que eu trabalhei no mês, certo? Eu vou fazer isso. Eu vou falar que calcular índice, ele vai retornar o salário pelas horas mensais. E só. Percebe que eu criei aqui uma função. Eu não estou precisando falar posição de lista aqui, qual salário que eu quero pegar, do funcionário um 2 ou 3 porque ele está aqui dentro da classe funcionário. Ou seja, no momento que eu criar um objeto, funcionário um funcionário 2 que seja, e atribuir aqui salário e horas mensais, a estrutura de memória vai guardar. Ela vai falar, cara, ele criou o funcionário um e dentro dele, dentro do funcionário um ele tem as propriedades nome, salário, horas mensais. E o método que eu chamo, ele é sempre atribuído ao próprio objeto, tá bom? Então, se eu tenho um objeto com propriedades x aqui, ele vai calcular o índice x. Se eu tenho objetos com propriedades y aqui, ele vai calcular o índice y, tá certo? Então, eu só preciso falar aqui que basta dividir o que eu tenho guardado aqui na minha propriedade salário, dividido pelas horas mensais que eu tenho guardado aqui, tá bom? Se eu não tiver preenchido esses caras, ele vai dar erro, tá? Mas aqui é um sistema burrinho, a gente vai garantir que a gente preencha isso antes de chamar esse calcular índice, beleza? Então vamos lá. Criamos aqui funcionário, deixa eu dar um Ctrl S para salvar. E vamos voltar aqui na program. Ó, agora eu não quero mais uma lista de strings aqui, né? Percebe que eu até posso deixar aqui um dicionário com um inteiro e agora a lista de string eu posso chamar um funcionário aqui. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar num jeito. Ou a gente cria uma propriedade lá em funcionário que é o índice dele e a gente faz ele ser atualizado por uma variável global.
Porque tô pensando aqui, como que a gente vai chamar esse cara? Hum, Vamos criar uma propriedade, vai. Vamos vir aqui e criar uma propriedade inteira, chamada ID. E aí lá na programa a gente vai criar esse ID, a gente vai cadastrar esse funcionário. Toda vez que a gente chamar essa função, a ideia é a gente cadastra o nome de acordo com o que eu estou pedindo ali na tela, certo? E a gente pega essa variável global aqui, ó, índice, e a gente incrementa ela, a gente atribui o ID do cara a esse índice. Então, antes, o que ele era uma propriedade aqui do dicionário, ele vira uma propriedade do objeto. Tá bom? Vamos deixar isso mais claro. Ó, agora eu não preciso mais desse cara aqui, tá? Eu vou só precisar dessas duas variáveis. Então, vamos lá. Meu código já vai sair dando aqui, ó, 9 erros porque eu apaguei o nosso dicionário principal, certo? A gente vai refatorar isso. Ó, aqui tá tudo certo, ele não tá reclamando. Vamos aqui para nossa função de cadastrar funcionário, tá bom? O que que eu fazia aqui? Eu vinha aqui, dava um menuzinho, né, cadastro de funcionário, e aí eu atribuía o nome, o salário e as horas aqui para três variáveis diferentes, né? Que é o que a gente tinha falado. Isso aqui está tudo na memória heap, né? Ou seja, eu estou atribuindo aqui três informações para três endereços de memória segregados, beleza? Tudo isso a partir do console readline. Bom, agora, ele pegava o dicionário e adicionava o índice e criava uma nova lista com essas três variáveis. E aí a gente falava, o funcionário tal foi cadastrado com sucesso. Agora vamos refatorar esse cara. Vamos, ao invés de colocar em três variáveis diferentes, a gente vai vir aqui no começo dessa função e criar um novo funcionário. Vou dizer, funcionário F é igual a novo funcionário. Beleza? Criei o meu objeto F aqui, do tipo funcionário, né? Da classe funcionário. O que que F tem? F, ele tem... Ixi, não coloquei público. Public, public. Deixar tudo público para poder ser acessível lá para a gente. Tá? Então, o que que meu F tem? Tem salário, ele tem o calcular índice, tem o ID, tem o nome. Beleza? Cadê as horas? Aqui, horas mensais. Acho que está em ordem alfabética aqui. Beleza, ele tem todas as nossas propriedades aqui, só que elas estão todas nulas, né? No momento que o meu programa criar essa variável f, ele vai ter essas propriedades todas nulas, porque eu não preenchi nada ainda, tá bom? Então vamos lá. Ao invés de eu criar uma string nome aqui, eu posso falar que o nome do meu funcionário f vai ser o console readline. Ele não vai dar nenhum erro, porque ele sabe que nome é string. E aqui eu também mudo. Se f.nome for vazio, eu falo o nome não pode ser vazio. Beleza. Qual que é o salário do funcionário? Aqui eu também não preciso mais. Eu posso dar aqui o f.salário. É o console readline. Mas como eu falei que salário era um campo double, eu tenho que dar um convert.toDouble. Console readline. E aqui eu não preciso mais dar um convert, né? Eu posso só falar que se f.salário for menor ou igual a zero, eu vou estourar naquela nossa exceção. Tá certo? Aqui também é a mesma coisa. Quando eu for perguntar as horas, eu não vou mais criar uma string. Eu associo ela ao que eu criei. Então, f.horas mensais vai ser o convert.int32, o meu console.readline. E aqui eu também não preciso mais dar esse convert. Posso falar, se o meu f.horas mensais for menor que zero, vou falar para o cara que não pode ser negativo. Beleza? O que que vai acontecer? Quando eu dou o throw, supondo que eu caio aqui dentro desse if, né? Se eu der esse throw,
o meu código vai sair dessa pilha de chamada, ele vai voltar lá para a chamada da função e ele vai cair no catch, né? O catch vai pegar essa exceção jogada, vai mostrar isso na tela, né, com a mensagem que a gente personalizou aqui, ó, console.message, né, e.message, console.e.message, e ele vai cair aqui no final do while e vai voltar para o menu principal. Beleza. A ordem funciona, continua igualzinha. E aí ele não vai criar, né? Quando ele dá o throw, ele sai daqui, ele não roda essas linhas de baixo. Então ele não vai adicionar esse funcionário a nenhum lugar. O objeto vai estar aqui criado. Mas na próxima vez que a gente chamar essa função, f vai ser substituído. Percebe que toda vez que eu chamo esse cara aqui, essa linha, eu, por exemplo, tinha informações aqui no f, supondo que eu rodei o programa e preenchi até ali e deu uma exceção. Eu tinha certas informações preenchidas aqui nesse lugar de memória, né, nesse ponteiro. Quando eu atribuo ele a um novo espaço de memória, né, eu crio uma classe aqui, tudo que tinha aqui dentro de f é subscrito, tá certo? Então, por mais que eu preencha aqui salário, hora, se cair em algum throw, na próxima vez que eu chamar o cadastrar funcionário, ele vai reorganizar aqui, ele vai substituir a informação que já tinha nessa variável, beleza? E agora, o que que não está funcionando aqui? Eu não tenho mais o meu dicionário, né, de funcionários. Eu tenho só o meu funcionário F aqui. A ideia é que eu crie uma lista agora de funcionários, porque eu vou ter vários funcionários, cada um com seu ID, certo? Ah, e faltou isso. Eu preciso colocar o ID nesse cara, né? Vamos colocar aqui. f.id é igual a índice. Índice é a nossa variável global, que estava setada aqui como 1, certo? Quando ele chegar aqui, ele vai atribuir 1 a essa propriedade de f, e aqui embaixo ele já está incrementando, beleza? Agora vamos lá. Isso aqui não está funcionando, porque eu não tenho mais um dicionário de funcionários. Beleza. Eu vou facilitar isso. Eu vou vir aqui e criar uma lista de funcionários, do tipo funcionário, chamada lista de funcionários. Uma nova lista do tipo funcionário. Então, tudo que eu adicionar nessa lista, ele espera que seja da classe funcionário. Beleza? E F é da minha classe funcionário, certo? Estou declarando aqui. Então, eu venho aqui e ao invés de dar funcionários.add, eu vou colocar lista de funcionários.add f. Beleza? Ele está adicionando nessa lista toda a minha estrutura f. Lembra que eu falei que a pessoa, a gente criou aquele programa. Eu falei, cara, pessoa 1, pessoa 2, quando eu adiciono numa lista, não importa mais o nome da variável. Eu adicionei aquela estrutura de dados, todas as características daquele objeto naquela estrutura. Então, toda vez que eu adicionar algum objeto dentro da minha lista de funcionários, ele vai ter posição 0, propriedades nome, como que era? ID, nome, salário e horas mensais. Posição 1, ID, nome, salário, horas mensais, entendeu? Então ele vai ter, não importa o nome daqui, tanto que eu posso deixar aqui como F. Tá vendo que eu não preciso criar nenhum funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, entendeu? Eu sempre vou substituir aqui as características de F e no final eu vou adicionar elas, vou salvar elas nessa lista aqui, beleza? Quando eu dou isso, eu já não preciso mais adicionar um dicionário com índice tanto, uma lista com tal, tudo isso aqui está embutido dentro do objeto. Não fica muito mais fácil? Eu acho, não? E aqui no console write-line também fica fácil, ó. Eu não preciso acessar um dicionário no índice tal e buscar a informação da lista dele na posição 0. Eu posso só falar que eu quero que o funcionário f.nome foi cadastrado com sucesso. Muito mais fácil, certo? Vamos ver aqui. Eu quero agora alterar um funcionário, né? A gente não tem mais o nosso dicionário, a gente não pode mais utilizar esse contains key, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai alterar isso um pouco. A gente vai ter que fazer uma busca na nossa lista de funcionários para ver quem que tem o ID tanto, certo? Então eu ainda vou precisar passar o ID do cara, certo? Antes disso, vamos fazer o seguinte: antes de alterar esse cara, vamos alterar esse cara aqui, de mostrar funcionários. Ele também está dando erro porque a gente não tem mais o nosso dicionário, beleza? O que a gente vai fazer? Que a gente vai mudar lista de funcionários
porque lista também tem a operação count, né, a propriedade count. Funcionários, que era um dicionário, também tem. Mas ele não existe mais, então a gente vai mudar aqui para a lista de funcionários. Se meu count dessa lista for zero, de fato, eu tenho que falar que não existem funcionários e retornar lá para o menu principal. Beleza? E lembrando aqui, o return não é que ele retorna magicamente para o menu principal. O return ele vai sair dessa função. Quando eu saio dessa função, eu vou cair no meu switch, tá aqui em cima, certo? Eu vou sair dessa função, vou cair no meu break. Meu break vai cair no final do switch, que vai cair no final do while. E se rodando for true, ele vai voltar lá para o menu principal. Beleza? Então essa é a lógica. Beleza. Se meu count for zero, eu continuo fazendo isso. Ok. Agora, como que eu vou mostrar ali a minha lista de funcionários? Eu não tenho mais esses pares chave-valor, certo? Então, eu vou ter que mudar, eu não tenho nem meu dicionário aqui mais. Eu vou ter que mudar. Então, para cada funcionário, que nem a gente fez ali na nossa lista de pessoas, lembra? Para cada funcionário F, também aqui, na minha lista de funcionários, percebe que fica também muito mais legível, né? Orientação a objetos fala que eu tenho um funcionário F aqui dentro da minha lista de funcionários, e é justamente uma lista de funcionários, tá bom? Essa é a mágica da orientação a objetos. Então, para cada funcionário F dentro da minha lista de funcionários, eu vou falar que o ID dele é o F.id, certo? Porque lá, quando eu criei o cara, quando eu criei quando eu cadastrei o funcionário, eu preenchi esse campo aqui, certo? Com o meu índice. Aqui. Eu preenchi essa variável. E essa variável foi incrementada. Então, no próximo funcionário que eu for cadastrar, índice vai ser 2. E aí, no próximo, índice vai ser 3. Por aí vai. Então, eu vou dar aqui o ID dele. Aqui eu não preciso mais acessar o meu dicionário, os valores do meu dicionário na posição 0. Eu posso só falar que eu quero o f.nome. Meu salário, mesma coisa. f.salário. E aqui, horas mensais. Olha que sorte, eu coloquei até o mesmo nome aqui da variável. f.horas mensais. Beleza? Muito mais fácil assim. Muito mais fácil de entender. Certo? Beleza. Ele vai listar isso aqui igualzinho. Vai falar enter pro menu principal. Beleza. Agora, vamos aqui alterar ou mostrar. Mostrar antes eu vou deixar para o final. Vamos vir aqui no alterar funcionário. O que que eu vou precisar fazer aqui? Esse aqui eu acho que vai ser o mais complicadinho para a gente fazer. Talvez eu tenha que usar uma coisa que eu não cobri com vocês, que é mais avançado, mas vamos tentar fazer de um outro jeito. Qual que é a ideia aqui? Pensa junto comigo. Eu quero dar um ID para ele, certo? Porque quando eu chamei a minha função mostrar funcionários, ele mostrou ID tal, 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 corresponde a fulano, ciclano, beltrano, beleza. Eu quero capturar um ID do meu console e eu quero pedir tudo de novo, né? Pedir o nome dele, pedir o salário e fazer toda a substituição, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar por aqui. Se a gente não tem mais esse contains key, certo? Porque a gente não tem mais um dicionário. Eu quero falar, vamos fazer o seguinte. Qual que vai ser a lógica? Eu vou primeiro fazer uma busca, né? Eu vou ter o ID que eu estou procurando. Supondo que o meu usuário aqui do programa colocou o ID 10, né? Eu tenho o ID que eu quero achar. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer uma busca dentro da minha lista de funcionários para saber se aquele ID 10 existe ou não, tá? O que eu vou fazer? A gente já sabe fazer isso. Uma busca dentro de uma lista. For each. For each. Para cada funcionário F dentro da minha lista de funcionários, percebe que a gente repete muita coisa, né? Opa! Eu vou fazer se f.id é igual ao id, percebe que... Opa! Igual. Dois iguais aqui. Percebe que esse id minúsculo é o id que a gente capturou aqui do console, tá bom? E o f.id é a propriedade que está dentro aqui do funcionário f. Então, supondo que eu tenho 9 funcionários. Ele vai pegar o primeiro funcionário e vai chamar o id. E vai ver se é igual ao id que eu peguei aqui.
Se o meu ID for igual ao outro, eu vou falar aqui, vamos criar uma variável aqui chamada booleana, né? Existe funcionário. Vamos deixá-la como false, primeiro. Se dentro da minha lista de funcionários eu capturar um funcionário que tem o ID igual ao que eu passei, significa que ele existe, certo? Então vamos falar. Se o ID bate, logo existe funcionário true. Beleza? Por quê? Pensa comigo. Se eu der um ID que não existe nessa lista, a minha variável booleana existe funcionário tá como falso, certo? Se ele varrer essa lista inteira, opa, lista de funcionários. Se ele varrer essa lista inteira e ele não entrar nesse if, ou seja, se o meu ID que eu passei ali no console não bater com nenhum dos IDs que eu busquei para nenhum dos funcionários dessa lista, eu não mudo essa variável. Existe funcionário, ela vai continuar sendo falsa. Esse if aqui nunca vai rodar, certo? E eu posso vir aqui embaixo e falar: se não existe funcionário, então eu vou jogar essa exceção, certo? Por quê? Se eu achei um funcionário, ele vai trocar aqui para true, certo? Se eu verificar que, supondo que isso aqui é verdadeiro, eu achei o funcionário, aqui eu estou negando, certo? Tô falando, não existe funcionário. Então, o que é verdadeiro aqui dentro vai virar falso, beleza? Quando virar falso, ele vai pular, porque existe meu funcionário. Agora, supondo que eu varri, não achei o funcionário que eu queria colocar. Vou ler aqui. Eu varri a lista e eu não achei o funcionário. Ou seja, essa variável aqui, existe funcionário, ela continuou com valor falso. Quando eu vier aqui, falso com negação na frente, vai virar true. E ele vai entrar nessa exceção. Essa é a lógica, tá bom? Por isso que eu criei essa variável aqui de controle. Tá certo? Então, beleza. Se não existe funcionário, eu vou lançar uma nova exceção. Não existe ID na base. Beleza. Se existe, ele ficou como true. Esse if não vai rodar e ele vai seguir a vida aqui embaixo. Beleza? O que eu fazia aqui antes? Eu criava mais uma lista e aí eu ia adicionando nessa lista as minhas novas informações. Cara, eu não preciso mais fazer isso. Eu posso simplesmente resgatar o meu funcionário que a gente pegou aqui, que existe, e começar a preencher as informações dessa lista. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Eu não vou mais precisar disso aqui, só que eu preciso aqui do meu funcionário, em específico com ID. Puta, eu ia precisar usar uma função aqui que eu não ensinei para vocês. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável nova, chamada funcionário. O funcionário é o funcionário a ser alterado. Eu vou criar ele aqui como um novo funcionário, tá bom? Qual que é a ideia disso aqui? Eu vou preencher esse objeto com as informações do funcionário que eu achar aqui, beleza? Então, ó, se meu ID bater, significa que eu achei um funcionário. Significa que o funcionário que eu quero alterar existe na lista. Vou trazer o ponteiro dele. Vou falar que o funcionário a ser alterado é igual a F, tá bom? Então, eu tô falando, ó, para esse funcionário F que você achou o ID, preencha o ponteiro dele com esse funcionário aqui, beleza? Então, toda vez que eu chamar aqui o funcionário a ser alterado, eu estou alterando o ponteiro para o funcionário que eu queria buscar. Não sei se eu deixei muito claro, mas vamos lá. Lembra que eu falei que esse dado aqui é um ponteiro? Ele vai apontar para o espaço de memória que tem todas as informações da característica, certo? Quando eu achar um funcionário que eu quero alterar, vamos supor que eu quis aqui no ID 1. Eu criei um meu funcionário 1. E eu vim aqui e falei, ó, eu quero alterar o meu funcionário 1. ID é igual a 1, certo? Ele vai buscar aqui na lista. Se ele vê que o ID, que é 1, existe, né, nesse funcionário F que ele está pegando aqui da minha lista,
existe um ID 1 também, ele vai bater e vai entrar nesse if, certo? A condição aqui vai virar verdade. Quando isso acontecer, eu estou falando, olha, sabe esse funcionário aqui que eu criei aqui? Esse espaço da memória, esse ponteiro que eu aloquei aqui, eu vou substituir esse ponteiro que está aqui com informações aleatórias por f. F é um ponteiro, entendeu? Ele vai apontar para as informações que eu tenho. Então, se eu chamar aqui funcionário a ser alterado ponto nome, ele vai trazer o nome do meu funcionário de ID 1, que é o que eu busquei aqui. Bom? E aí, qual que é a grande vantagem que isso dá para gente? Quando vier aqui embaixo, eu não preciso mais criar aqui uma lista de dados do funcionário para depois alterar essa lista lá no meu dicionário, tanto que não existe mais meu dicionário. Vou apagar isso aqui. Eu vou pedir todas as informações aqui de novo, já que eu quero alterar as informações dele. Só que ao invés de adicionar na lista, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui, funcionário a ser alterado, ponto, nome, é igual a console readline. Percebe que é a mesma coisa que a gente fez aqui no cadastro. Funcionário.nome é console readline, beleza? Só que eu estou aproveitando o ponteiro que eu consegui aqui, batendo meu ID, para chamar esse cara. Porque percebe que, como eu não tenho mais lista, não tenho mais o ID da lista, eu não teria como achar ali a posição exata para eu poder alterar ou substituir aquela informação, tá bom? Então eu já estou alterando aqui chamando o próprio ponteiro. Então vamos lá, funcionário a ser alterado ponto nome é o console readline, tá? Gente, se vocês não entenderam, me parem, tá bom? Eu sei que essa parte é um pouco mais complexa, tá? Se é nulo ou empty, ou vazio, eu vou falar que o nome não pode ser vazio. Então vamos lá, funcionário a ser alterado ponto nome, né? Se é vazio ou nulo, eu vou lançar uma nova sessão, senão eu vou seguir minha vida. Qual que é o salário? Funcionário a ser alterado ponto salário é o convert.toDouble, o meu console readline. E aqui eu não preciso mais fazer a conversão que nem a gente fez. Eu posso só chamar isso aqui de novo. Horas também. Então aqui, funcionário a ser alterado, ponto horas mensais é igual a convert.toInt32, meu console readline. E aqui eu não chamo mais a posição e nem preciso converter, só chamo as horas. Tira esse parênteses. Beleza. Aqui eu não preciso mais chamar o meu dicionário na chave ID e substituir os dados, porque eu já estou substituindo aqui no ponteiro, tá certo? Não preciso mais disso. Então, funcionário F, funcionário a ser alterado, ponto nome, foi alterado com sucesso. Voltando para o menu principal. Beleza? E agora a nossa última função aqui, mostrar índice. Lembra que aqui a gente pegava cada parzinho aqui no nosso dicionário de funcionários, criava uma nova variável para ele, criava uma nova variável aqui de horas, né, convertendo essas informações que estavam em string, e depois a gente incrementava a nossa variável somatória de índices com a divisão delas, tá certo? O que a gente fez aqui? A gente criou um método que ele calcula o índice já através do salário e horas cadastradas aqui na variável, né, na propriedade, e ele já retorna um double. Então, de onde que a gente para aqui, ó? A gente não precisa criar esses doubles já, e a gente não precisa fazer essa conta, que ela já está sendo feita. A gente só precisa chamar aquela função, né? Só que primeiro a gente precisa reformular esse for each. Então, vamos lá. Eu vou deixar essa somatória de índices aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Para cada funcionário F na minha lista de funcionários, eu vou incrementar a minha somatória de índices. Lembra que é esse cara aqui, tá?
a partir do f ponto calcular índice. Gente, como que isso aqui funciona? Quando ele chegar nessa linha, supondo que aqui eu tenho minha lista com 3 funcionários, tá? Ele vai pegar o primeiro cara dessa lista e vai preencher f com ele, certo? Ele vai criar essa variável de controle. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai chamar o f, então supondo que meu primeiro funcionário tinha lá 160 mil reais e 160 horas trabalhadas, ou seja, ele ganha 1.000 por hora, certo? A hora dele vale 1.000. O calcular índice, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o salário do cara, que é 160 mil, por 160, e vai retornar esse valor num double, certo? Quando ele fizer isso, ele está retornando isso para qual variável? A somatória de índices. Só que ele não está só retornando, está só atribuindo, ele está incrementando. Então, o que antes era 0, agora vai ficar com 1.000 aqui. Percebe que não preciso criar nenhuma variável a mais, não preciso converter nada aqui. Eu embuti tudo dentro do calcular índice desse funcionário f. E o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui no funcionário da posição 2, aqui, ele vai substituir esse f pelas informações, né, pelas propriedades do objeto em segundo lugar dessa lista. E ele vai chamar o calcular índice, que vai calcular o índice a partir das propriedades daquele funcionário, não do anterior, entendeu? Essa é a grande vantagem aqui também. Ele vai sempre linkar as informações de características, de propriedades, ao objeto. E ele vai chamar um método que vai manipular as propriedades desse objeto. Aqui, no caso, a gente está dividindo uma pela outra, certo? E guardando elas aqui na nossa variável, somatória de índices. O que antes a gente estava aqui precisando criar uma variável para salário, converter o que a gente tinha numa lista dentro de um dicionário, criando uma outra aqui para horas, fazendo a mesma coisa, e aí a gente tinha que criar essas duas variáveis e ainda fazer um incremento, a gente substituiu tudo isso pelo objeto, tá certo? Agora, o que que vai ser? A nossa média vai ser essa somatória que a gente calculou, só que aqui a gente não tem mais um dicionário ponto .count, a gente tem a nossa lista de funcionários ponto .count, beleza? E a gente vai entregar a média aqui. Gente, assim que a gente refatora, criando só uma classe. Percebe que o nosso código ficou muito mais legível, né? O cara que bater aqui vai falar, puta, ele está criando um funcionário, esse funcionário tem um nome, né? Esse funcionário tem um salário, esse funcionário tem as horas, tá bom? Ah, o que que eu tenho? Eu tenho uma lista de funcionários, e eu estou adicionando esse objeto de funcionário lá dentro, né? É, eu creio que era muito mais confuso você ter que lidar com um dicionário com uma lista dentro, ou ter que lidar com várias listas, você ter que ficar chamando índice, ter que ficar chamando chave, valor par de chave valor, ponto key, ponto velho, né? Aqui é muito mais fácil. Aqui a gente só chama ponto e a propriedade que a gente criou aqui. Ponto salário, ponto nome, ponto ID, tá bom? E as coisas ficam muito mais estruturadas. Bora ver se o professor é bom mesmo. E se essa bodega deu certo. Que eu tô realmente curioso para ver se eu fiz alguma merda. Vamos ver. Eu vou rodar aqui e a gente vai testar igual a gente fez na aula passada, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui, inclusive, no cantinho, e a gente vai rodando. Deixa eu tirar o negócio do Teams aqui da frente. Jogar esse cara aqui. E pronto, vamos lá. Confesso que eu não sei se vai funcionar, né? Vamos torcer. Então vamos lá. Criamos nossa variável aqui de controle. Setamos nossa variável global índice é igual a 1, tá bom? Eu tô dando F10 aqui, tá? E eu vou criar a minha lista de funcionários. E o que vem dentro dela é um tipo aqui, que é a nossa classe funcionário, beleza? Percebe que aqui eu não chamo a classe funcionário falando, olha, existe uma classe chamando funcionário. Não. Quando o C# ele compila o nosso projeto, ele compila automaticamente todas as classes aqui dentro, tá bom? Então não precisa falar, olha, criei uma classe chamada funcionário, utilize ela. Não. Ela funciona igual qualquer outro tipo primitivo, int, string, double, né? Não preciso
dar nenhum detalhe aqui. Eu já posso chamar e usar ela aqui a partir do código, tá bom? Criei aqui a minha lista. Tá vendo que ela tá com count 0. Beleza, não tem nada aqui dentro. Ok. Enquanto nossa variável rodando for true, no caso ela é, eu vou tentar fazer tudo isso aqui. Mostrar o menu e chamar uma opção. Vamos cadastrar um funcionário? Ou melhor, vamos mostrar a lista de funcionários. Bom, ele vai cair no meu switch 3. Eu vou dar F11 aqui. Ele vai dar um console clear, vai me dar o cabeçalho. Ele vai falar, olha, se a sua lista de funcionários, que o count é 0, ponto count, for igual a 0, eu vou voltar. Console writeLine não existem funcionários cadastrados, voltando para o menu principal. Espero 3 segundos e dou um return. Meu return vai sair da função, vai sair do switch, vai cair aqui no while e vai voltar para o menu principal. Beleza, agora vamos de verdade. Vou cadastrar um funcionário aqui, vou dar a opção 1. Vai cair no meu switch, vai cair na minha função. Dei F11, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai criar aqui um objeto F baseado na minha classe funcionário. Ou seja, esse objeto F tem essas 4 propriedades aqui dentro, que estão vazias no momento, e ele tem aqui um método chamado calcular índice. Beleza. O computador entende tudo isso, ó, tá vendo? Tá tudo vazio. Beleza, vai dar um console.clear, vai mostrar o cabeçalho e vai começar a me perguntar as coisas. Percebe que quando eu der um console readline, ele já vai estar atribuindo o valor que retornar desse método à minha variável nome dentro do objeto f. Então vamos lá. Daqui. Opa. F10, João Topan. Percebe que nome aqui está preenchido. Se eu passar o meu mouse aqui no meu F, vai estar aqui, ó. Nome, João Topan. Se isso aqui tá vazio, eu vou jogar exceção. Não tá. Beleza. Qual o salário dele? Ó, que eu ganho 160 mil. Beleza. Esse salário, tá vendo que ele já preencheu aqui, ó, também. Passo o mouse em F, tá aqui com 2 propriedades preenchidas. Beleza? Se for menor que 0, eu vou reclamar. Caso contrário, beleza. Sigo a vida. Vai fazer a mesma coisa aqui para as horas mensais. Eu trabalho 160 horas. Menor que 0, falso. Vou pular a minha lançada de exceção aqui. E eu tenho uma minha variável índice, que é 1, e vou atribuir ela à minha propriedade ID. Beleza, eu tenho o meu objeto preenchido, tá vendo? Preenchido todinho. Isso é como se fosse um cadastro em banco de dados, né? Inclusive tem muitas funções, muitas bibliotecas aqui no C Sharp, em outras linguagens também, que elas são orientadas a objetos, elas esperam que você crie um objeto aqui e que ele reflita exatamente, né? Vocês vão aprender isso na semana que vem já, com o Eric. Banco de dados é uma tabelona, certo? Na verdade, um banco de dados é um conjunto de várias tabelas. Vamos supor que eu tivesse a tabela funcionário, certo? A minha tabela funcionário funciona da seguinte forma. Eu tenho as minhas colunas. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um Excel aqui livre. Supondo que essa aqui é a minha tabela funcionário. Eu vou ter aqui minha coluna nome. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês. Eu tenho aqui minha coluna nome. Eu tenho minha coluna ID, nome, salário, horas mensais. Beleza? Eu vou criar aqui nome João Topan, salário 160 mil e horas mensais 160. Percebe que isso reflete exatamente o que eu tenho lá no código, certo? Reflete exatamente o meu objeto, tá bom? Qual que é a grande vantagem disso? Tem bibliotecas aqui no C Sharp que você consegue chamar a biblioteca aqui e chamar um método que automaticamente cria esse registro lá no banco de dados. Então, supondo que eu perguntei tudo isso aqui para esse cara, ao invés de adicionar esse numa lista, porque qual que é a desvantagem aqui? Essa lista que eu crio, qualquer objeto aqui, qualquer estrutura de dados que eu crio aqui no programa, ela é toda temporária, certo? No momento que eu desligar o meu computador, ele não vai lembrar qual que é a minha lista de funcionários. Eu não gravei isso no meu disco.
certo? O banco de dados não. O banco de dados ele é persistente. Essas tabelas aqui são guardadas em espaço de memórias no seu disco, tá bom? Então, o que que eu faço? O que que a maioria dos programas de cadastro faz? Faz a mesma coisa, faz aqui o questionáriozinho, cria o objeto e faz esse objeto ser igualzinho à sua tabela no seu banco de dados. Porque depois você só vem aqui e ao invés de adicionar isso numa lista, você vai chamar uma biblioteca que adiciona isso no seu banco de dados. E vai funcionar, porque ela já sabe, ela já mapeia automaticamente. Vocês vão ver isso com o Emídio. Ela vai mapear automaticamente propriedades de nomes semelhantes a colunas, né? Atributos aqui de nomes semelhantes. Então, se eu tenho um objeto que se chama funcionário e tem propriedade aí de nome, salário, horas mensais, e se eu tenho uma tabela que se chama funcionário e tem a coluna aí de nome, salário, horas mensais, ele vai fazer isso para mim automático. Essa conexão com o banco de dados e a minha aplicação automática. E aí eu vou adicionando aqui, né? E é o que eu vou fazer aqui no nosso programa, só que ao invés de adicionar no banco de dados, eu estou adicionando uma listazinha, tá bom? Quando ele chegar aqui, ele vai adicionar F, que é o meu objeto, à minha lista. Minha lista, justamente, ela espera um objeto do tipo funcionário a ser adicionado nela. Quando isso acontecer, você vai ver que lista de funcionários vai ter count 1. Na posição 0, ele vai ter essas 4 informações aqui. Tá certo? E aí ele vai falar aqui, funcionário de nome F né? Meu funcionário F tem um nome aqui, foi cadastrado com sucesso. O funcionário João Topan foi cadastrado com sucesso, voltando para o menu principal. Vou incrementar o meu índice para o meu próximo funcionário ter o índice 2. Dou thread sleep, né? Ou seja, espero 3 segundos aqui. E volto aqui para o meu switch, volto para o meu while, voltei para o meu menu. Certo? Vamos mais uma vez cadastrar um outro carinha aqui. Eu vou rodar e eu vou deixar um breakpoint aqui. Vou dar um play. Gustavo Paes. Eu sempre uso os Gustavos, né? Vou aqui colocar Gui. É Silva, né? Ferreira. Ferreira. O salário vai ser de 160 mil também. Ele trabalha 160 horas. Tô colocando isso aqui tudo para ficar matemática falsa, tá? Funcionário Gui Ferreira foi cadastrado com sucesso, voltando para o menu principal. Beleza, vamos dar um continuar. E ele caiu aqui no meu breakpoint, tá? Vamos então agora listar os nossos funcionários. Vamos ver se deu certo o nosso negócio. Mostrar lista. Opção 3. Dando F11 aqui, ele vai dar o console clear e mostrar o cabeçalho. Agora sim, ó, a lista de funcionários, o count é de 2. É igual a 0? Falso. Vou pular meu if. Agora, para cada funcionário que eu estou denominando F na minha lista de funcionários que tem 2 caras, eu vou printar o ID, o nome, o salário e as horas. Bom, vamos ver como isso funciona aqui, ó. Ele pega a lista de funcionários e preenche o F com o primeiro cara que ele encontrar aqui. Então, na posição 0, tem um funcionário com essas informações. F vai ser um objeto com essas informações. Ele copia, tá bom? E ele vai dar o console write line. F.id, F.nome, F.salário. Beleza. Próximo, mesma coisa. Certo? Funcionou igualzinho que nem a gente fez na outra vez. Tanto que eu não mudei nada, não mudei nada do console write_line, só mudei aqui dentro a variável, né? Que não existia mais nossa variável de dicionário. Beleza? Mas nada mudou. Ele continua acessando as mesmas coisas, só que agora ele está muito mais organizado aqui dentro de uma lista. Beleza? Digite Enter para voltar ao menu principal. Beleza. Enter. Deu break, caiu no while, tranquilo. Agora, vamos para a parte que eu tô um pouco mais aflito, que é alterar a informação. Vamos ver se a minha programação tava boa mesmo. O ponteiro. Ai, cacete, dei F10 aqui. Deu exceção. Deixa eu voltar aqui, que eu fiz merda. Vamos lá. Cai aqui no 2. Alterar funcionário. Dei F11 agora. Beleza. Alteração de funcionário. Qual que é o ID do funcionário que você quer alterar?
eu quero alterar o Gui. Ou, é verdade, o Gui que é o 2, né? Beleza. Ele capturou aqui o ID, certo? Existe funcionário tá como false, e ele criou aqui um funcionário a ser alterado que, por enquanto, não tem nada. Tá vendo? Ele é um objeto aqui, mas ele não tem nada aqui dentro, certo? Beleza. Para cada funcionário F na minha lista de funcionários, aqui que tá a sacada, ó. Se o meu ID é igual ao ID que eu dei, então eu sei que o ID do funcionário lá é 1, né? Ele pegou minha lista de funcionários, viu que tem 2. Qual que é o primeiro? É o João, com o ID 1. O meu ID 1, que é o do João, é igual ao ID que eu estou buscando? Não é. Vou pular. Próximo carinha. O ID do Guilherme é igual ao ID que eu estou buscando? É. Então esse funcionário existe, né? Então eu vou entrar no meu if. E agora o meu F, que tem as informações do Gui, tá vendo? Por quê? O F é o cara da lista, né? Esse ponteiro vai ser copiado para o meu funcionário ser alterado, beleza? Tá aqui, ó, as informações do Gui. Agora, existe funcionário? True. Beleza, porque eu achei o cara mesmo que eu estava buscando. Se não existe funcionário, né? Ou seja, aqui é true, estou trocando para falso. Não vai cair aqui dentro. Ele vai pular o if. Ele vai pedir todas as informações de novo. Ah, eu coloquei Gui Ferreira. Na verdade, eu queria colocar. Opa! Guilherme Ferreira. Não é nulo, beleza. Qual que é o salário dele? Ah, eu errei também. Na verdade, ganhava 320 mil por mês. Não é nulo, beleza. E horas mensais, ele continua trabalhando 160 horas por mês. Também não é abaixo de zero. Beleza. Funcionário Guilherme Ferreira foi alterado com sucesso, voltando para o menu principal. Agora, minha dúvida é se na nossa lista de funcionários isso foi atualizado. Foi, tá vendo? Por que que isso foi atualizado? Porque eu passei o ponteiro aqui. Eu tô falando, olha, pensa nesse funcionário ser alterado como se fosse uma caixinha, tá bom? Ai, deixa eu pegar o carregador aqui. Dentro dessa caixinha existe um ponteiro para um outro espaço na memória que tem as informações. Eu estou falando assim, olha, esse funcionário F, que é um ponteiro também, ele aponta para as informações do Gui, certo? Eu estou passando esse ponteiro, ou seja, eu estou falando, olha, o F que está ali na posição tal da memória, ele aponta lá para as informações do Gui. Agora, toda vez que eu manipular o funcionário a ser alterado, estou copiando aqui nessa linha esses dados. Eu estou falando, olha, a posição ali de F agora é a posição de funcionário a ser alterado, tá bom? Quando eu fizer isso, o funcionário a ser alterado está apontando para as informações do Gui. Então, toda vez que eu alterar as informações que estão na memória RIP, eu estou alterando, de funcionário a ser alterado, eu estou alterando as mesmas informações que estão sendo apontadas por F, que são as mesmas informações que estão sendo apontadas lá na nossa lista, entendeu? Por isso que, quando a gente altera o ponteiro, a gente altera as informações que tinham aqui, tá bom? Tanto que, se a gente for aqui, tá aqui na nossa lista, Guilherme Ferreira, 320 mil, certo? Acabou aqui a nossa função. Vamos listar esses caras para ver se tudo deu certo. Deixa eu dar um 3 aqui. Mostrar a lista, deixa eu colocar um break aqui e dar um continuar. Tá aqui, ó, Guilherme Ferreira, salário alterado também. Digite Enter. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos testar a nosso último cara aqui. F10, mostrar índice. Vamos lá. F11 aqui, vai dar um console clear, vai mostrar nosso cabeçalho. Beleza, definiu somatória de índices como zero. Para cada funcionário F na minha lista de funcionário de novo, o que ele vai fazer? Chamar o calcular índice do F. Ou seja, se ele pegou aqui o João, ele vai chamar o calcular índice do João. Se eu der um F11, percebe que isso aqui é um método, certo? Se eu der F11, ele vai lá na minha declaração do método. Então ele vai falar, olha,
Tá aqui, ó, funcionário é o João, tá aqui ID 1, nome João, salário tanto e horas tanto. Ele tem essas informações preenchidas na memória. O que que ele precisa fazer aqui só? Retornar salário por horas mensais, que é o que ele vai fazer. Tá aqui, ó, 1.000, beleza? Ele vai incrementar esse valor que ele retornou para minha somatória de índices. Tá aqui 1.000. Agora o Gui, ele tem um salário de 320.000 dividido por 160. Aqui ele vai ganhar 2.000 pela hora dele, que ele vai retornar aqui, certo? Quando ele fizer isso, ele vai retornar para a nossa somatória de índices, incrementando esse valor. Então, o que antes era 1.000, ele incrementa mais 2.000 para 3.000, certo? Beleza. Acabou meus funcionários. Ele vai calcular a nossa variável de média. Ele vai pegar a minha somatória de índices. É uma string, tá bom? Ele vai pegar a nossa somatória de índices, vai dividir pelo meu count da minha lista de funcionários, e ele vai transformar tudo isso em uma string com 2 números decimais. Beleza? Porque aqui nessa divisão pode trazer, tudo bem que a nossa divisão vai trazer certinho, 1.500, mas supondo que eu tenho aqui funcionários diversos, ele ia trazer um double, né, nessa divisão, porque double por double, não, double por int vai dar um double, certo? Ele podia fazer 1.000,749, tal, tal, tal. A gente está transformando isso numa string só com 2 números decimais, com essa notação aqui, tá bom? E tudo isso adicionando uma string também. Quando ele retornar, média vai ter 1.500 aqui. Beleza? E ele vai falar, total médio é esse aqui. Digite Enter. Certo, gente? Tá aí o nosso programa. Vamos, vamos ver se ele sai ainda. Rodando false. Até logo. Quebrou o laço. Fim do programa. Certo, gente? Então esse é o nosso programa com a nossa orientação a objeto sendo aplicado, tá bom? Percebe que a gente criou uma classe só, tá bom? Foi a classe de funcionário. Isso facilitou já muito a nossa vida, colocou tudo dentro da sua caixinha, tá bom? E a gente pode criar N programas, pode criar o programa de funcionamento bancário. A gente tem mais uma aula na quinta-feira, vai ser a nossa última aula. Eu quero passar, eu vou cronometrar para não ficar sem finalizar o projeto com vocês. Eu vou cronometrar certinho para fazer um programa inteiro parecido com esse. Só que de outra, né, a respeito de outra coisa, seja aquele de calcular IMC vai ser fácil, né, mas pode ser. A gente cria também uma base de pacientes e a gente, ao invés, é a mesma coisa, a gente vai substituir. Ao invés de calcular índice, vai ser calcular IMC. Ao invés de salário, vai ser peso, vai ser altura. Entendeu? É meio que mais do mesmo. Eu vou tentar pegar um outro exemplo um pouco mais legal da gente fazer, mas que a gente construa já em cima de objetos e classes. Tá bom? Porque é mais fácil. Mais fácil, mais prático, é mais inteligível, o código fica melhor. Tudo bem que aquela questão ali dos ponteiros do negócio é um pouco mais difícil de absorver, porque assim, tem até um outro jeito da gente pegar o ponteiro de um cara aqui, né? Que a gente fez isso aqui, né? A gente transferiu os ponteiros ali na variável. Tem um outro jeito que é o que a gente chama de não é ternários, a gente chama de função lambda aqui dentro do C Sharp. É um pouco mais complexo, assim. Você pega uma lista e ela trabalha com ponteiro. Você fala, ó, eu quero buscar nessa lista é, um funcionário F que tal qual o ID dele é 1. A gente poderia fazer assim. É, mas a gente também ia criar a mesma coisa, né? Funcionário teste é igual a lista de funcionários, ponto where x tal que x.id é igual a id, entendeu? Eu vou falar para vocês, eu demorei muito para entender essa linha quando estava estudando programação. Desculpa. Acho que depois de um ano estudando Itaú que eu comecei a entender o que era uma lambda. Mas esse where aqui vai ficar muito mais fácil depois que vocês estiverem em banco de dados. Por isso que eu fiz dessa forma, tá bom? Então eu sei que essa parte aqui de ponteiro é um pouco mais difícil de entender, mas depois pesquisem também na internet. Tem muitos. Lembra que eu passei aquela página para vocês? O Geeks for Geeks?
Eu adoro esse site. Pesquisa aqui, Classes Objects C Sharp. Tá aqui, ó, já tem uma página para ele. Ó, e ele vai falar exatamente o que a gente falou, ó. Na programação orientada a objetos, classes e objetos são conceitos fundamentais, ó. A classe é como se fosse a planta. Tem uma classe chamada cachorro e ele tem propriedades. Nome, cor do olho, altura, comprimento. E tem uns métodos, né? Tipo, capturar nome, capturar cor. Esses gets aqui, vocês vão aprender mais com o Emílio, né? Tem aqui um método, vem aqui, né? A gente inventa métodos aqui, não é que um cachorro vai vir aqui, né? Mas ele tem uma função dentro da classe dele, né? Então o cachorro um tem o vem aqui, você chama o cachorro um, você chama o cachorro 2, entendeu? E aí quando você cria a instância, você está criando um objeto, entendeu? E aí você está dando, de fato, valores a essas propriedades. Então o nome do cachorro é Tommy, a cor dele é um cachorro verde, beleza, né? Parabéns para esse tutorial aqui. E tá dando aqui as informações dele, entendeu? Então, assim, pesquisem também muito sobre classe e objeto até vocês terem essa noção forte na cabeça, tá bom? Porque a partir daqui, como eu falei, vocês nunca mais vão usar a programação estruturada para fazer código. Tudo vai ser um objeto, né? Eu não preciso criar um objeto que represente de fato uma entidade, tipo pessoa, funcionário, paciente. Posso criar um objeto chamado pasta, que nem eu falei, processo. Um objeto chamado celular. O telefone celular vai ter uma string número de telefone, vai ter um string modelo, vai ter uma string marca, entendeu? Tudo vira um objeto, tudo vira uma classe, né? E aí programar com esse paradigma na sua cabeça vai deixar por exemplo, interação em listas muito mais fácil. Aí você sabe que você está buscando um funcionário F dentro de uma lista de funcionários, e você de fato criou uma lista do tipo funcionário. Você consegue puxar as propriedades de forma fácil, entendeu? Então, estudem esse paradigma aí de programação orientada a objetos. Se vocês quiserem, né, como lição de casa, peguem aqueles programas que a gente fez, né? Pode ser os mais antigos aqui, né? A gente fez aqui esses de if, entendeu? Você pode criar a classe tempo, por exemplo, e a classe tempo vai ter a propriedade de temperatura, né? E aí, ao invés de fazer um if aqui, você pode fazer métodos dentro da classe, né? Você pode fazer um método lá dentro da classe falando, olha, a temperatura é, vai retornar uma string congelando, está muito frio, está frio, entendeu? E aí você pode criar várias temperaturas de vários lugares, né? Você pode criar a classe país, e aí dentro vai ter, entendeu? Você pode inventar aqui um monte de coisa. Então, se vocês quiserem pegar esses outros programas que a gente fez anteriormente e tentar aplicar a classe e objetos a eles, pede ajuda do ChatGPT, pede ajuda minha, né? Eu vou estar aqui no WhatsApp também. O que vocês preferirem, né? Ele vai te ajudar também a fazer. O GPT é bom nisso. E também é bom explicar, né? Então, tenta refatorar esses códigos de acordo com classes e objetos, ou pede exemplos novos. Eu também posso mandar alguns aqui. Até nesse Geeks for Geeks vai ter exemplos, tá vendo? E treinem esse cara, tá? Porque, assim, de todas as. A gente até agora aprendeu um monte de fundamento, né? Aprendeu as ferramentas lá, aprendeu lista, aprendeu laço de repetição, aprendeu condicional, mas essa aqui de longe é a aula mais importante aqui para vocês, tá? Porque esse paradigma que vocês aprenderam hoje, vocês vão usar para todo tipo de programação, beleza? A partir de hoje. E para as próximas aulas também, nos próximos professores. Fechado, gente? Ficou alguma dúvida? Deu para entender? Tudo certo? Se tudo certo, então, joinhas aí. Obrigado. Então, se tudo certo, a gente se vê na quinta-feira, uma última vez. Aqui eu falando aqui por 2 horas na orelha de vocês. Mas eu vou estar na ONG, eu vou estar ali para tirar dúvida. Eu vou com certeza brotar em outras aulas aí do Eric, porque eu adoro o Eric também. E eu adoro banco de dados, então eu vou estar ali para ajudar vocês também em banco de dados. Então vocês não vão se livrar de mim tão fácil. Mas próxima aula
última aula que tem de eu falando aqui. E a gente treina mais um pouquinho de programação orientada a objetos, porque eu também não vejo que tem mais nada sobrando para ensinar para vocês de lógica. A gente já viu todas as ferramentas, tudo necessário para criar código, e é agora com vocês, tá bom? Então, obrigado pela aula de hoje. A gente se vê na quinta. Fechado? Fechado, valeu. Valeu, gente. Até mais. Valeu, João. Boa Aula, noite. aula Valeu, Gustavo. excelente. Obrigado, viu? Abraço. Qualquer dúvida, tamo aí. Valeu. Tamo junto. Começar a fazer os treinozinhos aí. Boa, boa. Parabéns. Valeu. Valeu.